Programa Zona Esportiva. Apoio cultural. Ótica Santos, visivelmente a melhor. Ubra, seja o protagonista da sua própria história. Olá, estamos começando mais o programa Zona Esportiva, programa que vai ao ar de segunda a sexta ao meio-dia na TV Santa Maria, canal 19 da NET. Você assiste simultâneo no YouTube. Final da tarde, a gente posta nas redes sociais e você a qualquer momento pode dar uma olhada ali no Facebook ou no Instagram, ver o convidado que esteve aqui no dia, ou até rever os programas anteriores, dar uma relembrada nos assuntos aqui posicionados. Nossos apoiadores culturais são o Ubra Santa Maria, seja o protagonista da sua própria história, e Ótica Santos, visivelmente a melhor. Setembro, mês do Gaúcho, você faz suas compras na Ótica Santos e aí você ganha de presente uma cuia e uma bomba de prata. Vá até a Ótica Santos, ali na Astrogildo, você então concorre a esse prêmio no mês de setembro. Nosso papo hoje aqui é com o Matheus Beltrame. Tudo bem, Matheus? Satisfação mais uma vez tê-lo aqui com a gente. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade e o convite de estar no Zona Esportiva da TV Santa Maria. Matheus, novidades pra gente aí, Matheus, você está sempre bem informado. Primeiro, falando um pouquinho do Futebol 7, Matheus. Futebol 7, nós tivemos o encerramento da sexta Copa Santa Maria Futebol 7. O encerramento final foi no dia 11 de setembro de 2022, com 2 jogos da fase final. Na disputa do terceiro lugar, vitória do The Blacks sobre o Tamoio pelo placar de 4-2. 2 gols do Luiz Guilherme Azevedo Escobar, 1 gol do Luiz Henrique Gonçalves Carvalho e 1 gol do Rafael Medeiros Rodrigues. Inclusive se despediu do Futebol 7, né? Vai se dedicar mais ao futebol de veteranos e ao futevôlei. Já que é um atleta já da categoria 35 anos, né? Acaba muitas vezes jogando um esporte de mais contato como o Futebol 7 e acabou sentindo muito a questão do joelho, né? Então ele optou por fazer essa sua despedida, essa sua retirada do Futebol 7, o que é uma grande perda para a modalidade, porque sem dúvida alguma é um dos melhores jogadores de Futebol 7 que já existiram na história da modalidade em Santa Maria. Saiu grande estilo. Sem dúvida, saiu em terceiro lugar e o Tamoio marcou o Jonathan Alex Machado da Silva, conhecido como Cotinha, e o Matheus Mazante Rodrigues. Para quem não sabe, o Matheus Mazante Rodrigues é enteado do Adriano Palmeira Machado, popular Ceará, não tem nem 17 anos ainda e é uma das promessas do Futebol 7 de Santa Maria, né? Já está se mostrando aí um jogador de muito futuro. E nós tivemos também a grande decisão da competição. Esse jogo da disputa do terceiro lugar foi às 5h30 da tarde, né? A gente sabe que o terceiro lugar nem sempre é um evento que chama tanto a atenção do público, mas o importante é as equipes honrarem um compromisso. Já para a grande decisão, na Sociedade Esportiva Planeta Bola, Rua Alameda Montevidéu, no 270, vai Nossa Senhora das Dores, casa cheia. As torcidas fazendo um espetáculo muito bonito, charanga, fogos coloridos, foi bem legal mesmo. E nós tivemos então a vitória da Juventus SM por 1-0 sobre o Sport Clube Red Bull Liverpool. Uma curiosidade é que esse jogo foi empatado até os acréscimos, por devidas paralisações no segundo tempo. Os árbitros Paulo Ruschel e Alex Way chegaram a dar 10 de desconto, eu acho. São 2 tempos de 25, a partida chegou aí a praticamente 35 minutos de partida, e aí nos acréscimos, após um chute na trave do pivô César Linhoff, o outro pivô, o Bruno da Costa Vargas, o Bruno CV, aproveitou o rebote, e uma partida que iria participar do shootout não foi mais, porque o Juventus acabou marcando o gol nos acréscimos e vencendo pelo placar de 1-0, ficando o título com a equipe da Juventus nesta sexta Copa Santa Maria Futebol 7. E a gente tem alguns números, inclusive, que comprovam esta qualidade da Juventus e o porquê dela ter sido a grande campeã de forma invicta. Foram 32 partidas, 193 gols, média altíssima de 6,3 gols por jogo, 91 cartões amarelos distribuídos e 18 vermelhos.
A equipe da Juventus teve o melhor ataque com 26 gols e a melhor defesa, tomando apenas 6 gols durante toda a competição. A melhor média de gols foi da Ferrovia Esporte Clube, de Júlio de Castilhos, eliminada na fase de quartas de final com 4,50 gols por partida. Aí nós tivemos o goleador da competição, o João Vitor Soares Miller, do Made in Santa. E nós tivemos 3 atletas com 6 gols. Richard Santos Silveira, da Juventus SM, Maicon César Cardoso, Popular Paraty, do Esporte Clube Red Bull Liverpool, e o Adriano Palmeira Machado, do Tamoio, com 6 gols, mostrando que a disputa pela artilharia foi acirrada. A equipe campeã recebeu R$1.000, troféu e medalhas. Aliás, R$1.500 troféu e medalhas. A equipe vice-campeã, R$1.000 troféu e medalhas. A equipe terceira colocada, só uma premiação em troféu. E ainda nós tivemos a eleição da seleção do campeonato, onde os integrantes dessa seleção receberam um certificado de premiação. O goleiro de destaque foi o goleiro Douglas Gaevski, da equipe do Esporte Clube Red Bull Liverpool. Foi o atleta que acabou se destacando. Douglas Gaevski da Costa, da equipe do Esporte Clube Red Bull Liverpool, foi escolhido o melhor goleiro da competição. Douglas Gaevski Azevedo Gaevski da Costa, Douglas Azevedo Gaevski da Costa. Depois nós tivemos o Richard Santos Silveira sendo eleito o melhor ala direita da competição. O Carlos Daniel Salehave da Silva Bolarbina foi o melhor fixo da competição, representando o Esporte Clube Red Bull Liverpool. E o João Vitor Soares Miller, melhor ala esquerda da equipe do Made in Santa. Depois nós tivemos meia direita, o Maicon César Cardoso, Popular Paraty, da equipe do Esporte Clube Red Bull Liverpool. Meia esquerda, Thiago Molina Risati, Thiaguinho Risati, ex-Inter Santa Maria, da Juventus SM. E o melhor pivô, Bruno da Costa Vargas, do Popular Bruno CV, da Juventus. E o treinador, o melhor treinador, foi da equipe da Juventus, o Diego de Assis Domingos. Perfeito. E a presença de público nessa volta da pandemia, como é que foi? O pessoal muito legal, tá muito voltando? legal, público bom. Em grande parte dos jogos nós tivemos uma boa presença de público e a final ótima. A final, sem dúvida, aí uma grande decisão, com casa cheia, principalmente na final, né? Disputa do terceiro lugar, como eu falei, não leva assim tanto público, mas na final realmente casa cheia, inclusive uma média de público superior à decisão do ano de 2021, que foi num sábado à noite, esta no domingo, facilitou a presença de público. Mais gente então teve presente lá? Mais gente esteve presente nesta competição, claro, que levando-se em conta todas as edições de Copa Santa Maria Futebol 7, eu não tenho a menor dúvida de que a maior média de público já encontrada em edição de Copa Santa Maria para uma grande decisão foi da decisão da terceira Copa Santa Maria Futebol 7, que inclusive a TV Santa Maria acompanhou, que foi num domingo à noite, onde nós tivemos uma decisão para Azar e Tamoio às 19h30, onde o Azar venceu por 4-2, a disputa terceiro lugar, 6h30, entre The Black 7, Resenha 5, no dia 20 de agosto de 2019, onde nós tivemos praticamente cerca de 500 pessoas da sociedade por sobre da bola. Acredito que dificilmente um público como esse se repetirá em decisões futuras, até por questão logística, muitas vezes de arbitragem, vem de Santa Cruz, a gente não pode estar trabalhando em determinados horários, né? Então, são fatores que acho que dificilmente farão nos próximos anos que tenhamos uma repetição de público como foi a da decisão da terceira Copa Santa Maria, mas a avaliação que se faz, como eu já informei, desta sexta Copa Santa Maria Futebol 7, é que realmente a presença de público foi muito boa durante a competição, especialmente na final. Falou aí, negócio da arbitragem, tem que vir de Santa Cruz, você tem que se sujeitar ao horário. Não tem como resolver esse problema com a arbitragem daqui, aí vocês estão liberados para fazer conforme na verdade, precisa, a gente ainda tem um canal de diálogo aberto, né, com a Associação Santamarense de Árbitros de Futebol de Santa Maria, mas a gente tem um acordo, uma arbitragem da Associação de Árbitros de Santa Cruz do Sul, e até o momento eles têm nos dado o respaldo necessário.
Caso haja o interesse da Associação Santamarense de Árbitros de Futebol em voltar a trabalhar na categoria livre masculino no futebol 7, obviamente que a gente está aberto ao diálogo e isso não seria nenhum problema voltar a sentar, conversar e negociar. Agora, tem um outro fator que eu gostaria de lembrar aos nossos telespectadores da TV Santa Maria, que quando a gente trabalha uma grande decisão, uma competição como a sexta Copa Santa Maria, em que a gente trabalha com cobrança de entrada, que foi o valor de R$5 por pessoa, sem entrada de veículos, para que a gente pudesse dispor de pelo menos 4 seguranças para trabalhar no evento. A gente faz uma média entre consumo, presença de público e bilheteria, ou seja, são 3 fatores que são somados. E claro que a gente também leva em conta a disponibilidade das empresas de segurança em estar nos dando o suporte necessário. Então, existe toda uma questão logística para a gente poder definir uma data, horários, enfim, o que fica melhor para a gente poder trabalhar um evento final da competição. Perfeito. Bom, o que vem pela frente no 7? Nós teremos agora, na categoria livre masculino, a realização da Supercopa. A Supercopa inclui as 10 melhores equipes ranqueadas, somada a Copa Livre 7 do primeiro semestre e a sexta Copa Santa Maria Futebol 7. Na verdade, não seriam necessariamente as melhores ranqueadas. A gente tem 4 agremiações que classificaram pela Copa Livre 7 no primeiro semestre, o The Blacks campeão, o Esporte Clube Ituano vice, o Esporte Clube, a Associação Amigos da Família Salles, terceiro lugar, de Formigueiro, e o quarto lugar, Esporte Clube Red Bull Liverpool. Pela sexta Copa Santa Maria, primeiro lugar, Juventus SM classificou, segundo lugar, Esporte Clube Red Bull Liverpool, já tinha classificado pela Copa do primeiro semestre, terceiro lugar, The Black, já havia classificado pela Copa do primeiro semestre, e o quarto lugar, Tamoio, garantiu vaga. Como o Esporte Clube Red Bull Liverpool e a equipe do The Black já haviam garantido vaga pela primeira Copa, abriram mais 2 vagas, ou seja, das equipes de melhor desempenho, somando as 2 Copas entre 5º e o 16º lugar. Aí nós temos a presença do Shakhtar pela Copa Livre 7, classificou da primeira fase. Nós temos a presença do Made in Santa, que classificou na sexta Copa Santa Maria, fase em quartas de final, e que vem a substituir a equipe do Ituano e não vai se fazer presente. O Só Amigos, que classificou pela Copa Livre 7, também já confirmou e não estará presente através da sua diretoria. Então teremos a presença de mais uma equipe ranqueada que vem da sexta Copa Santa Maria, que é o Futebol Clube Barça Beer. E eu recebi ainda um comunicado de que, isso foi na quarta-feira, através do Guilherme, diretor do Atlético SM, que pelo ranqueamento teria classificado pela Copa Livre 7, que é possível que o Atlético não participe. Então nós teríamos The Blacks, Associação Amigos da Família Salles, Esporte Clube Red Bull Liverpool, Juventus SM, Tamoio Futebol Clube, Futebol Clube Barça Beer, Made in Santa. Nós teríamos também a presença do Shakhtar, do Largados Esporte Clube, provavelmente substituindo o Atlético SM, e o Juventus SM, totalizando aí as 10 equipes que participariam dessa Supercopa Santa Maria. Só Amigos e Esporte Clube Ituano já confirmaram oficialmente que não participarão da competição. E na quarta-feira eu recebi esse comunicado do Guilherme, diretor do Atlético. Então a gente tem que aguardar aí para ver se eles irão realmente confirmar ou não presença na competição. Caso o Atlético não confirme presença, pela relação que eu recebi, o Largados Esporte Clube seria o suplente a entrar. E quem também está garantido na competição, que eu não havia informado, é a Ferrovia Esporte Clube de Júlio de Castilhos, que chegou à fase quartas de final da sexta Copa Santa Maria Futebol 7. Como é que a gente estabelece o ranqueamento entre 5º e 16º para o telespectador poder entender? A gente soma o desempenho da primeira fase da competição,
se classificou, e aí até que fase chegou a partir das fases eliminatórias. No caso da Ferrovia Esporte Clube, por exemplo, ela liderou o seu grupo na primeira fase. Então, mesmo sendo eliminada na fase em quartas de final, ela acabou garantindo a vaga. O Mending Santa, que ocupou o lugar de alguma das equipes que não confirmou presença, é uma equipe que foi segunda colocada na primeira fase, mas com um saldo de gols positivo, com 6 pontos, perdeu por 8-0 na fase de quartas de final, mas mesmo assim acabou garantindo o vaga. Então, é um somatório de critérios e de fatores que levam uma equipe a ter sua presença confirmada na Supercopa, no caso dela não ter ficado entre os 4 primeiros lugares entre as 2 competições que foram realizadas, a Copa Livre 7 e a Sexta Copa Santa Maria Futebol 7. Essa competição seria agora em novembro? Sim, muito provavelmente no final de novembro. É bem provável que essa competição saia lá pelo final de novembro, ou pelo menos é a previsão que eu faço, e ela vai envolver os 2 complexos esportivos, Sociedade Esportiva Planeta Bola e Complexo Esportivo La Guerrilha Paintball e Soccer. Como são 10 equipes, ainda não se tem uma definição de como será organizado o cronograma, mas a sugestão da Liga Santamarense Futebol 7, através de mim, que sou o presidente, e do Guilherme Viviane Rui, representando a Sociedade Esportiva Planeta Bola, é que sejam realizadas 2 chaves, né? Uma chave no La Guerrilha, uma chave no Planeta Bola, e aí, se forem 2 classificados por chave, no local em que se faz a semifinal, no outro se faz a final. Pode-se fazer até um sorteio. Se acharem melhor, sorteia-se o local da semifinal, por exemplo, ou o local da final, e onde não for a final, a semifinal, faça no local inverso, para que as duas propriedades privadas possam ser beneficiadas de forma igualitária com a competição. Perfeito. Bom, vamos falar um pouquinho então de veterano. Vem aí a Copa da Amizade. O que tu sabe de novidades aí, Matheus? Nós temos uma competição que vai começar no dia 1º de outubro, né? É o primeiro sábado de outubro, e é uma competição que está programada para terminar no dia 12 de dezembro. Podem ser utilizados alguns feriados, mas se for o caso, também tem uma reserva de data do dia 17 de dezembro, que é o sábado posterior. Até porque não há o interesse dos representantes das agremiações e nem do presidente da FUVESMA, Vitor da Casa, como já aconteceu em outros anos na sua própria gestão, de nós estarmos estendendo um campeonato lá por janeiro. Então vai ser uma competição curta, enxuta, para que as equipes possam pelo menos estar jogando nesse segundo semestre e que a FUVESMA não fique sem competições. Então começa agora dia 1º de outubro, deve terminar em dezembro. Deve terminar em 12 de dezembro. Já tens ideia de quantas equipes? Vai aumentar o número de equipes ou vai manter o mesmo número de 73? Olha, eu acredito que não mude tanto, né? Eu não posso garantir todas as equipes que vão jogar a competição, que são novas, por exemplo, mas a gente sabe que na categoria 35 anos nós teremos Cerro Porteño, Sevilha e Novo Horizontino. São 3 equipes que, pelo que me informaram, estão confirmadas na competição dos 35 anos, mas nós tivemos as baixas de Corinthians e Shakhtar. Na categoria 65 anos tem a baixa do Gauchão, mas tem a entrada da equipe comandada pelo Cláudio Monte Machado, eu não sei qual nome ele utilizará, que é a equipe do Quero Quero, que uma época ele jogava com o Central Minovas, a gente não sabe que nome ele estará utilizando. Na categoria 65 anos, então, nós, em vez de 10 equipes que teríamos com o Gauchão, ficamos com 9. Porque as outras demais, a Puse, Ferroviária, Figueira, Charrua, tem a volta do Perpétuo Socorro também. O Luiz Fernando foi convidado a retornar com a sua equipe por atletas seus que inclusive estavam representando o Charrua no semestre anterior. Então nós teremos a grata satisfação da volta do Perpétuo Socorro também. Então, eu ainda não sei o número exato de equipes que participaram da competição, porque aí depende das questões dos encargos também com a FUVESMA, né? Porque, por exemplo, no 35 tinham 4 representantes de equipes que compareceram em reunião. A categoria ameaçava não sair, mas aí eu já estou ciente de que fechou o número de equipes suficientes para ter a competição. E então nós temos com certeza uma competição bem disputada. Algumas agremiações eu sei que optaram por não disputar esse semestre, porque é um semestre mais curto,
Se você for contar outubro, novembro e dezembro, são praticamente 3 meses de competição e estão se resguardando aí no primeiro semestre de 2023, também por questão financeira, né? E acho que é uma análise que cada dirigente faz ao saber se deve ou não disputar uma competição curta, como deve ser essa Copa Amizade, como será, melhor dizendo, a Copa Amizade neste ano de 2022. Perfeito. Para encerrarmos, Matheus, parece que a Liga está programando fazer uma Supercopa no futebol amador, né? Exatamente, eu já recebi essa informação. A gente não tem uma data oficial ainda, mas teremos essa Supercopa entre o campeão da Copa dos Campeões e o campeão da Copa do Luzian, e já fui informado de que teremos nesse segundo semestre também a Copa Santa Maria, inclusive um retorno de uma agremiação importante do Santos Dumont, estará retornando ao futebol amador. E outro recado que eu gostaria de deixar para os nossos telespectadores é que eu, Matheus Beltrame, Anuar Marquete e Manuel Azevedo, estamos com força total aí para que possamos ter, após o fim da competição do segundo semestre da FUVESMA, que deve se chamar Copa Amizade, uma Copa Verão da categoria 70 anos. Opa. Esta competição ela envolverá atletas com ano base 5'3", dois atletas nascidos em 54, como exceção, e 2 nascidos em 55, e mais um goleiro com 10 anos de diferença. Ou seja, nós conseguiremos provavelmente reunir de 4 a 5 equipes para, quem sabe, já no verão, dar um pontapé inicial a esta categoria, fora a FUVESMA, para que ela crie corpo, porque há muitos atletas jogando na categoria 65 e já pretendem que exista uma categoria de 70 anos para que possam jogar aí com pessoas de idade mais próxima, não enfrentando um pessoal tão mais jovem assim. Legal. Matheus, obrigado pela tua presença aí, né? E conta sempre com a gente para divulgar aí. Muito obrigado mais uma vez, eu agradeço o convite, estamos à disposição. Estamos indo embora, deixando um abraço a todos, amanhã estamos de volta com o nosso Zona Esportiva. Programa Zona Esportiva, apoio cultural, Ótica Santos, visivelmente a melhor. Ubra, seja o protagonista da sua própria história.